Iniciamos hoje mais uma disciplina, a disciplina de tomografia computadorizada. Antes de iniciar a disciplina, sejam todos bem-vindos. Temos muitos alunos novos, né? Temos alunos que fizeram suas matrículas recentes, temos alunos que tinham trancado sua matrícula e agora estão voltando. Então, sejam todos muito bem-vindos. Claro que terá toda uma recepção bem mais especial quando as aulas forem retornar presencialmente a partir do dia 22 de fevereiro. Antes de iniciar a aula, eu queria fazer alguns esclarecimentos. O primeiro está relacionado a essas aulas online. Como elas funcionam? Claro que muita gente vem acompanhando, a gente já está um ano assim, mas como tem muitos alunos entrando e muitos alunos também que trancaram o curso, graças a Deus nossas turmas estão lotando novamente, estão bem cheias já de alunos, felizmente. E então eu vou explicar mais ou menos como funciona. No período de pandemia, ano passado, né, início do ano passado, qual foi a estratégia que nós, como instituição, utilizamos? Está proibido as aulas presenciais. Nós só temos dois caminhos. Ou cancelamos todas as aulas, cancelamos os boletos dos alunos. Deixa eu aceitar aqui o aluno que entrou. Cancelamos os boletos dos alunos, deixamos sem aula, sem nada, ou a gente tenta dar seguimento a esse conhecimento com as aulas online, que foi essa estratégia que nós utilizamos. Então, desde o ano passado, já vai fazer quase um ano que a gente está assim. Tem essas aulas online, essas disciplinas, vai evoluindo matéria a matéria. O aluno ele pode assistir a aula ao vivo, como alguns estão presentes aqui, Arthur, Elton, Joilda e Ed Gleison. E também essas aulas, elas estão todas, só mutar aqui. Elas estão todas também presentes na plataforma, no site do CETEP. Então, essas aulas, o aluno ele pode assistir quantas vezes quiser, a hora que quiser, repetidas vezes. Então, dentro da plataforma do CETEP, depois quem não tem acesso ainda pode ver com o Fábio, essa aula fica à disposição aí para o aluno assistir quantas vezes quiser. Além disso, essas disciplinas que estão sendo dadas de maneira online, elas também vão ser dadas de maneira presencial. Então, Iago, eu tenho uma conexão ruim, eu não consigo assistir a aula, ou determinada aula eu não pude assistir. Eu vou perder esse conteúdo? Não. Você vai ter a opção também de assistir esse conteúdo quando as aulas voltarem de maneira presencial, que é o nosso planejamento para o próximo mês. Então, quando as aulas voltarem de maneira presencial, vocês vão ver todo esse conteúdo, aí sim, de maneira presencial, com apostila, com provas. Então, de maneira nenhuma, nenhum aluno vai ficar, entre aspas, prejudicado. Agora, qual vai ser o benefício para aqueles alunos que estão assistindo ao vivo, que estão participando, que estão interagindo? Quando essas aulas forem dadas de maneira presencial, esse aluno ele já vai ter o quê? Um embasamento. Ele já vai, eu lembro daquela aula online que aquele professor falou isso, isso e isso. Então, ele vai ter um conhecimento mais aprofundado, ele vai ter uma forma de estudar mais, vai ser um algo a mais para aquele aluno. Diferente do aluno que, por N razões, não pôde assistir, quando ele vem em sala de aula, vai ser a primeira vez que ele está vendo. Já vocês que estão assistindo aqui, já vão ter visto isso algumas vezes, eu já vou ter tirado algumas dúvidas, prestado alguns esclarecimentos. Então, fazendo esses esclarecimentos, a gente vai iniciar a disciplina de hoje, que na verdade já é nossa última disciplina desse modelo do acesso remoto, do ensino remoto. As aulas todas as terças, a partir das 19 horas. E aí, quando for no dia 22, a gente, Deus quiser, retorna às aulas de maneira presencial. Então, para quem está chegando agora, a gente já está numa disciplina que é uma disciplina muito específica, porque, como eu disse, já faz um ano
que eu e os outros professores estamos dando essas matérias, estamos dando essas aulas. Então, essa disciplina que vocês vão ver a partir de hoje já é uma das disciplinas mais complexas da radiologia. Ah, professor, eu não vou entender nada. Eu estou entrando no curso agora e você está falando uma coisa que eu só vou ver presencial daqui a um ano. Ó, não se preocupe, eu vou tentar explicar da maneira mais sucinta possível. Eu sei que, principalmente quando envolve questão de radiação, de radiologia, existem N dúvidas, mas nós vamos ter tempo de tirar todas essas dúvidas, tá bom? Então, eu vou fazer o compartilhamento de tela para a gente iniciar a nossa apresentação de aula. Então, provavelmente agora vocês estão vendo o slide com a aula. Para quem não me conhece, meu nome é Iago Brito, a gente já se fala um pouco no grupo e vocês vão ter a oportunidade de me conhecer melhor. Eu não vou falar de currículo agora, nada do tipo, em outro momento eu falo, mas eu sou professor e sou coordenador do curso de radiologia. Eu não dou o curso inteiro, pelo contrário, eu só dou as matérias específicas. Então, por exemplo, vocês estão me vendo agora dando aula para vocês, mas quando as aulas voltarem presenciais, vocês só vão me ver em sala de aula dando aula lá no quase que no último módulo, porque eu dou só mais as disciplinas específicas. Vocês vão ter diversos professores diferentes, todos eles bastante qualificados também. Eu trabalho tanto na Clínica Viver, aqui em Açu, quem é aqui da sua região conhece, uma clínica muito boa. Trabalho também na UPA de Açu, trabalho também no Hospital Regional do Estado, trabalho também na Prefeitura de Itajá, além da escola, do CETEP, do qual sou professor e coordenador. Então, para iniciar a nossa aula de hoje, eu queria iniciar com uma frase. Deixa eu só ver aqui. Só aceitar um aluno aqui que pediu para entrar. Show. Então, para abrir nossa aula de hoje, eu queria abrir com uma frase. Quem acompanha minhas palestras aí sabe que, não vou dizer todas, mas em algumas palestras eu já abri com essa frase, uma frase que eu gosto muito, que é: todos possuem vontade de vencer, mas poucos possuem a vontade de se preparar para vencer. E o que vocês estão fazendo aqui hoje, assistindo a aula online, onde a grande maioria dos alunos eles não estão assistindo, eles não estão nem aí, onde muitas pessoas, todos vocês poderiam estar descansando depois de um dia cansativo de trabalho, poderia estar aproveitando o marido, a esposa, a família, está indo sair com os amigos, está assistindo alguma coisa, mas vocês estão aqui assistindo uma aula online de um curso que praticamente nem começou de maneira presencial. O que vocês estão fazendo, essa escolha que vocês tiveram, vocês estão se preparando para vencer. Porque vencer todo mundo quer. Todo mundo quer um emprego. Ah, Iago, você tem emprego, como foi que você conseguiu? Ah, eu quero um emprego também, eu quero trabalhar na radiologia, eu quero trabalhar 24 horas por semana, eu quero me aposentar mais cedo, eu quero ter um bom emprego na área da saúde. Claro, todo mundo quer. Esse é o sonho de muitas pessoas. Mas a pergunta é: você está se preparando para alcançar esse sonho? Ou você só tem a vontade de vencer? A vontade, a vontade tem que ser também de se preparar para vencer. Vocês têm que se sentir motivados a aprenderem, a estudar, porque o que vocês estão fazendo hoje, vocês estão plantando para futuramente, para posteriormente, vocês colherem o fruto. Então, o que vocês estão fazendo aqui, parabéns pela escolha de vocês de estarem aqui, vocês que estão ao vivo aqui comigo, vocês que quiseram acessar a plataforma, estão assistindo a aula, vocês estão se preparando para vencer. Então, iniciamos hoje com a disciplina de tomografia computadorizada. Como eu vinha dizendo, é uma disciplina já de terceiro módulo, é uma das disciplinas mais complexas da radiologia, onde inclusive muitos de vocês já têm ouvido falar. Alguns de vocês talvez já tenham até realizado o exame de tomografia computadorizada, ou conheça alguém, um familiar, um amigo que precisou fazer uma tomografia.
Então, eu vou falar aqui de maneira bem introdutória o que é a tomografia e como ela funciona. Então, vocês vão ver muito em minhas disciplinas, as palavras, cada parte delas, ela tem um significado. Então, a tomografia é uma palavra derivada do grego, onde tomos significa volume, ou seja, uma parte do corpo. E grafei significa escrever, relacionado à grafia. Então, tomo é uma parte do corpo e grafia é registrar, é escrever. Então, tomografia nada mais é do que a gente registrar, do que a gente escrever alguma parte do corpo humano. Então, a tomografia é um exame de diagnóstico, ou seja, não é um exame conclusivo. O médico ele solicita a tomografia computadorizada para aí sim ele dar um diagnóstico a um paciente, ou seja, o paciente ele sofreu uma lesão, um acidente, um trauma, o médico ele pode solicitar uma tomografia e a partir da tomografia ele dá o diagnóstico, que produz imagens com grande clareza e de qualidade de qualquer parte do corpo humano. Antigamente, nos primórdios, quando o médico ele queria ter uma visão do interior do corpo humano, ele só tinha uma solução, que era abrir. Ele abria o corpo humano e via a lesão, e via o que estava dentro. Alguns exames por imagem, como o raio-x normal, eles mostram o corpo por dentro, eles mostram, mas mostra o quê? Os ossos. Basicamente, um raio-x ele só mostra ossos e alguns órgãos. Já a tomografia está num grau de qualidade superior ao raio-x. Então, a tomografia tem imagens de mais qualidade do que o raio-x. Então, num exame mais específico, o médico, em vez de solicitar uma radiografia, ele pode solicitar uma tomografia. Dentro dessa linha, nós temos também, futuramente, que vocês vão estudar, a ressonância magnética, que também é outro exame da radiologia, que também mostra imagens de alta qualidade. E na tomografia vai se utilizar os raios-x com auxílios de computadores. Por isso o nome tomografia computadorizada. Tomo parte do corpo, grafia é o registro da parte do corpo, e o computadorizada, porque essas imagens vão aparecer e vão ser trabalhadas em computadores. E o exame permite obter o aspecto de vários planos de um órgão ou região. Esse nome planos, para vocês que não estão acostumados, plano nada mais é do que uma visão. E nós temos 3 planos, ou seja, 3 visões diferentes, que também são chamados de cortes ou fatias, que são o corte axial, que é a visão que a gente vê o corte no meio do paciente. É chamado de corte ou de plano ou de fatia axial, que é também chamado de fatia transversal. Nós temos também o corte sagital, que divide o corpo entre frente e costa, então vai dividir o corpo no meio, é o sagital. E nós temos também a visão coronal, que vai dividir o corpo entre direita e esquerda. São essas 3 visões que nós temos e a tomografia mostra todas elas. Então, essa imagem aqui esclarece o que eu estava falando. Nós temos essa paciente. Essa paciente, ela está realizando um exame, uma tomografia da região da face, face e crânio. Então, veja que nós temos 3 imagens diferentes da mesma região do paciente. Veja que nessas 3 imagens é possível se ver a parte do nariz e dos seios da face, que é essa região aqui mais bochechuda, onde ficam as conchas nasais, guardada nosso ar, da respiração. Então, nós temos a mesma região a ser estudada, só que de 3 visões diferentes. Veja que aqui nós temos uma visão, olha aqui o nariz do paciente, olha aqui as conchas nasais que eu falei. Professor, por que essas conchas estão pretinhas? Elas estão pretinhas porque estão cheias de ar. E na radiologia, o ar, ele é preto. Então, a gente consegue ver aqui, ó, o ar dentro do nariz do paciente e o ar dentro das conchas nasais. Aqui nós já temos um corte axial, que é o que divide no meio. Então, a gente está vendo aqui quase que de baixo para cima. Essa parte branca que vocês estão vendo aqui são os dentes do paciente e aqui também o ar presente na região.
E aqui o corte sagital, como eu disse, que é o que divide o corpo em direita e esquerda. É como se tivesse passado um corte no meio do paciente, onde a gente tem outra visão. Aqui a boca do paciente, aqui o nariz, aqui a traqueia, descendo para o esôfago. Olha o esôfago aqui pretinho, cheio de ar também. E aqui atrás já é nossa coluna cervical, as vértebras cervicais. Então, a tomografia, ela proporciona isso. Várias visões diferentes da mesma região, do mesmo local. Ah, e por que isso é importante? Ó, na radiologia, no raio-x normal, um exemplo, por mais que vocês nunca tenham feito, mas um raio-x da mão. O médico pediu um raio-x da mão, a gente tá com a, o paciente está com a dor na mão, vai pedir um raio-x. A gente só vai ter uma visão, vai ter a visão em PA, vamos ver os ossos. PA vocês vão entender depois, mas é póstero anterior, é só mesmo como o raio incide. Então, o médico ele só vai ter uma visão daquele paciente. Se o paciente ele fizer uma tomografia da mão, em vez de ter uma visão, o médico vai ter quantas? 3, que são esses 3 cortes que estão sendo falados aqui. Só aceitar mais uma pessoa que está entrando aqui. Então, a tomografia, ela dá essa grande variedade de imagens. Nós temos muitas imagens, muitos ângulos diferentes da mesma região do corpo do paciente. Trazendo aqui mais uma imagem para explicar a vocês como funciona. Então, aqui nós temos o plano coronal, certo? Nós temos o plano sagital, que é o que divide o paciente em direita e esquerda, o plano coronal, que divide frente e trás, e o plano axial, que corta o paciente no meio. Então, cada ângulo desse, nós vamos ter uma visão diferente. Quer uma comparação? Vocês peguem uma fruta que tenha caroço, como uma maçã, por exemplo. Acho que tem mais uma pessoa pedindo para entrar aqui, só um instante. Não, é chat. Deixa eu ver aqui o chat. Joelda, você não está vendo o slide? Pode abrir o mic para falar. Os demais estão vendo o slide normal? Não, eu não estou conseguindo ver, não. Os outros estão vendo o slide? Estranho. Joelda, os demais estão vendo o slide e para mim aparece também que eu estou transmitindo o slide. Fecha a reunião, fecha a aula e depois clica no link e abre de novo, que aí eu lhe aceito aqui e a gente vê se isso melhora, porque aqui para mim está aparecendo que eu estou apresentando sim o slide. O outro colega também faz isso? Vou parar a apresentação aqui e vou botar para apresentar novamente. E agora, Joelda, você está vendo? Enfim, vou dando continuidade aqui. Então, a tomografia, ela tem essa grande vantagem se comparada a alguns outros exames, porque ela consegue fazer um estudo da mesma região do corpo, do mesmo membro, da mesma estrutura, só que consegue mostrar imagens de vários ângulos diferentes. É como eu estava dizendo, seria como vocês pegarem uma fruta e cortassem ela. Se vocês cortarem no meio, vocês vão ter uma visão diferente do que se vocês cortarem de outra forma. Então, por mais que seja a mesma estrutura, no caso do exemplo, a mesma fruta, o corte que você vai dar nessa fruta vai gerar uma imagem
diferente de como ela é por dentro. Então, a tomografia traz essa vantagem do médico conseguir ver vários ângulos, que nós chamamos aqui de cortes, vários cortes da mesma estrutura. Isso vai facilitar muito o diagnóstico dele, a precisão do diagnóstico. Como eu disse, no raio-x convencional, né, na radiografia, isso não é possível, a gente tem apenas uma visão. Já na tomografia, nós vamos ter pelo menos 3 visões. Ainda vamos ter uma quarta, que a gente vai estudar depois, que já é uma criação em 3D da estrutura. Além desses cortes, a gente consegue fazer uma recriação em 3D da estrutura do paciente. Então, mais um exemplo aqui, com relação a esses cortes, mais uma vez, mostrando exemplos de um exame do crânio, da face. Nós temos a mesma estrutura, do mesmo paciente, só que olha a quantidade de visões diferentes que nós temos. Então, no corte coronal, nós vamos ter uma visão. No corte sagital, nós vamos ter outra visão. No corte axial, nós vamos ter outra visão. E como eu estava dizendo, ainda tem equipamentos que fazem reconstrução em 3D, que já gera uma outra imagem diferente. Então, mesmo paciente, mesma estrutura, só que com visões diferentes. Boa noite, Iago. Eu não estou vendo nada aqui, não. Faz o que eu disse para outra colega, fecha a aula e clica no link de novo, porque como os demais estão vendo, talvez seja no seu site, na sua reunião. Aí eu tenho que fazer o quê? Sair e entrar? Isso, saia, vai lá no grupo, clica no link que eu lhe aceito aqui. Joilda, Já fiz isso. Você voltou a ver? Voltei. Não, só estou vendo você, não estou vendo, não. As coisas não. As fotos não. Da tomografia eu não estou vendo, não. Só estou vendo você. E agora? Nada? Nada. Estranho. Vou sair aqui de novo para ver. Viu? Certo. Joilda voltou a ver aqui. Para ela tá normal. Para mim também tá parecendo que eu estou apresentando normalíssimo. Tá certo. Então, a tomografia ela tem essa característica da gente conseguir mostrar várias visões diferentes daquela mesma região, daquela mesma estrutura. Então, agora que vocês já sabem, já têm um conceito, uma base sobre tomografia, tomo é de parte do corpo, grafia de registro. Então, a tomografia é um registro de uma parte do corpo. E o computadorizada é porque essas imagens elas vão ser mostradas e elas vão poder ser trabalhadas em um computador. Então, a tomografia nada mais é do que um exame por imagem, ou seja, o médico ele vai avaliar numa imagem, utilizando o raio-x e olhando pelo computador. Outra grande vantagem, outra grande característica é mostrar a mesma região do corpo por vários ângulos diferentes. Então, por exemplo, nessa imagem aqui no corte coronal, para um paciente que tenha, por exemplo, sinusite. Sinusite é uma doença que ela se caracteriza por dificultar a respiração do paciente. Nesse corte coronal, que é característico pela linha coronária da nossa cabeça, que nada mais é do que o que divide nosso corpo entre frente e trás. Então, nesse corte coronal, a gente consegue ver as conchas nasais aqui de maneira perfeita, bem pretinhas. Como eu disse, estão pretinhas porque estão cheias de ar. Então, se esse paciente tivesse sinusite ou tivesse algum bloqueio nessa cavidade, que fica armazenado o ar para a nossa respiração, né, na região da face, então, em vez de aparecer pretinho, apareceria de outra cor. Então, o médico ele já tinha um diagnóstico que aquele paciente poderia ser sugestivo a sinusite. Já nesse corte axial, a gente não consegue ver os seios da face, as conchas nasais, mas a gente já consegue ver, por exemplo, melhor a mandíbula do paciente, as mandíbulas. Então, já é um corte para se estudar melhor as mandíbulas. Na reconstrução 3D, para fratura, a gente já consegue ter uma outra visão. No corte sagital, a gente já consegue ver, por exemplo, se o paciente ele sofre com algum tipo de diminuição na região do espaço do esôfago. Esse canal pretinho que vocês estão vendo aqui é o esôfago. É onde vai a deglutição, quando a gente engole o ar,
ou alguma comida, alguma bebida, a gente vem pela boca e desce pelo esôfago. O esôfago, por exemplo, não é possível se estudar no 3D ou no corte coronal. O que isso quer dizer? O médico ele tem um estudo muito amplo no mesmo exame daquele paciente. Então, a tomografia ela consegue englobar, dar ao médico muitas armas. A gente costuma dizer na radiologia que nós somos os olhos da radiologia. Então, se a gente tem um olho, é muito bacana na tomografia esses olhos conseguir ver o paciente por várias formas, vários cortes, vários ângulos diferentes, para que o médico possa dar um diagnóstico preciso. Pessoal, até aqui vocês estão entendendo, mais ou menos? Posso seguir? Vamos dizendo aí no chat aí, se está dando certo, se eu posso dar continuidade. Show, show. Porque é muito difícil para mim dar uma disciplina tão específica para alunos que estão começando agora, sabe? O ideal para mim era mas como vocês estão começando agora, mas quando começarem presencial, a gente vai seguir uma ordem cronológica bem direitinho, vai ficar melhor tanto para mim quanto para vocês. Então, um pouquinho da história. A tomografia, ela foi criada a partir de vários processos de evolução. Então, a pessoa não chegou com a ideia e conseguiu colocar em prática. Ah, tá aqui, eu tive essa ideia, eu quero que o médico ele veja vários ângulos diferentes do mesmo paciente. Pum, tá aqui a tomografia. Não. Esse equipamento, esse exame, é um processo de evolução que se iniciou em 1961 por um médico neurologista norte-americano chamado de William Henry Oldendorff, que realizou as primeiras experiências com imagens computadorizadas. Até porque nós estamos falando de tomografia computadorizada, ou seja, é um exame que precisou também da evolução da tecnologia, dos computadores, para poder se pôr em prática. Então, a partir desses princípios, desses estudos, que até então eram inovadores, nunca ninguém tinha pensado em juntar um exame de raio-x com imagens em computadores. A partir daí, outro médico, Rothschild, que quem ganhou os grandes créditos, então quando vocês forem pesquisar quem foi o criador, o descobridor da tomografia, o nome da tomografia no mundo, sempre vão se falar de Rothschild. Por quê? Porque ele pegou as ideias de Ollendorff e conseguiu aperfeiçoá-las. E aí desenvolveu uma nova forma de reconstruir imagens a partir do raio-x. O que se fala em reconstruir? Quando a gente faz um exame na radiologia, no raio-x normal, caso a gente erre o exame, por exemplo, o paciente mexeu, ou a colimação, aquela área que a gente escolheu não ficou boa, enfim, qualquer coisa que aconteça, a gente tem que repetir o exame. A gente vai expor o paciente novamente à radiação, a gente vai perder o tempo de preparar o equipamento. Já na radiologia computadorizada, radiologia digital, ou na tomografia computadorizada, enfim, nos exames que se utilizam computadores, é possível se ajeitar essa imagem nos computadores. A gente consegue deixar uma imagem mais clara, mais escura, virar de um ângulo, virar para outro. Então, a vantagem dos computadores também é essa. Além da gente ter uma imagem com mais qualidade, porque uma tela de um computador consegue transmitir qualidade na imagem, a gente consegue também editar essa imagem, consegue aprimorar para evitar ao máximo se repetir o exame. É chamado isso de reconstrução, ou seja, a gente editar a imagem. Imagem de seções transversais, transversal igual a axial, que é um daqueles cortes. Obviamente que no início não se trabalhava com as 4 formas, né? O axial, o coronal, o sagital e o 3D. A princípio era só o transversal, só o axial. E só em 1972, ou seja, 11 anos depois, Rothschild conseguiu apresentar um novo método de utilização de radiação, obtendo imagem inicialmente do cérebro. Quando ele imaginou a tomografia, ele imaginou que seria utilizada somente para o cérebro, com finalidades de diagnóstico. Nesse método, cujo desenvolvimento transcorria há mais de 10 anos, né, seriam feitas diversas medidas de transmissão de fótons de raio-x em múltiplos ângulos,
estava criada a tomografia computadorizada. Então, a gente está vendo aqui na imagem Hochschild com o seu primeiro equipamento de tomografia. A gente consegue ver aqui uma maca, onde o paciente ficava deitado, e a cabeça do paciente ficava nesse espaço aqui. Então, o paciente que tinha claustrofobia também já era, né? Então, a cabeça do paciente ficava aqui, e aqui dentro dessa estrutura estava o tubo que produzia a radiação. A radiação é produzida de maneira humana, né? Uma criação humana, nesse caso aqui, ou seja, nós temos um aparelho, um tubo, que ele consegue produzir radiação ao apertar de um botão. E nós temos também um conjunto de detectores. Esses detectores nada mais é do que para pegar essa radiação e enviar para os computadores de maneira automática. Diferente, por exemplo, de um raio-x normal. Como funciona um raio-x normal? A gente coloca a estrutura do paciente em um chassi, que nada mais é do que uma placa. Dentro dessa placa, nós temos uma película. Então, é muito comum vocês verem o paciente, o médico fazendo o quê? Pega a película, bota contra a luz. Por quê? Aquela película, aquela radiação atravessou o paciente e a informação foi colocada na película. Quando se usa o computadorizado, seja na radiologia ou na tomografia, essa película ou esse chassi, ela não é tão necessária, porque essas imagens vão diretamente para os computadores. Então, ela consegue fazer essa transmissão direto para os computadores sem uso daquelas placas que são chamadas de chassis. Então, o paciente ficava deitado com a cabeça aqui dentro desse equipamento. O nome desse equipamento é tomógrafo. Então, aqui é um tomógrafo. E ele tinha essa ideia de que o tomógrafo transmitisse imagens da cabeça do paciente. É como nós estamos vendo aqui nessa imagem, o paciente ele fica deitado nessa mesa. Na época, esse exame demorava muito. Então, ele mesmo pensando nisso, colocou um acessório para as pernas do paciente ficar dobrada, caso o paciente queira ficar mais confortável, e a cabeça dele dentro daquele espaço. A primeira foi criada com um computador de programação para reprodução bidimensional e detectores de cristal de iodeto de sódio. A questão dos detectores é o que eu falei, que o que recebem essas imagens, essa radiação e transmite para o computador. A imagem demorava em torno de 9 dias para ficar pronto. Ou seja, após o paciente ficar um tempo levando radiação, nessa época era cerca de 10 minutos, após essa radiação atravessar o paciente, chegar nos detectores, o processo dos detectores enviar para os computadores e o computador conseguir transformar isso em imagem, demorava cerca de 9 dias para ficar pronto. A primeira imagem de tomografia é essa que vocês estão vendo. Eu só não estou vendo nada, não. Estou vendo um negócio redondo com um borrão branco e um borrão preto dentro. O que vocês estão vendo, esse borrão branco aqui, é a carlota craniana do paciente, é a estrutura óssea do paciente, e a parte que vocês estão vendo em preto é o cérebro do paciente. Vocês vão ver daqui a pouco que as imagens hoje melhoraram muito o que é isso. Mas o mais importante era, ele conseguiu que uma imagem do cérebro do paciente aparecesse no computador. Esse foi o tomógrafo criado por Hochschild, e esse é um tomógrafo hoje em dia. Iago, eu quero ver um negócio desse pessoalmente. A gente vai ver? Vai. Na disciplina de tomografia computadorizada, que eu vou dar, para quem está na turma 3, deve ver essa disciplina daqui a uns 6 meses. Para quem está na turma 4, que é a turma nova, vai ver essa disciplina daqui a um ano e 2 meses, em média. Como eu disse, é a disciplina de módulo 3. Mas sim, nessa disciplina, sou eu que dou, eu levo vocês para passar um dia no Tarcísio Maia, em Mossoró, que tem um tomógrafo lá, muito moderno, muito bom, inclusive, e vocês vão ter a oportunidade de ir, conhecer, tirar foto, essas coisas todas, ver manusear, tudo isso. Mas aqui o que vocês estão vendo é um tomógrafo hoje em dia, bem mais tecnológico, bem maior, porque Hochschild pensou em criar apenas o cérebro. Então, o espacinho que ele fez aqui foi pequeno. Com o passar dos anos, com o passar da evolução, hoje ele faz tomografia da ponta do dedo até do cérebro. Faz tomografia de qualquer região do corpo. Então, consequentemente, esse espaço aqui, o nome desse espaço é Gantry. Então, o espaço do Gantry, ele aumentou muito para que a mesa possa atravessar e o paciente e poder se realizar exame de qualquer parte do paciente.
Então, aqui é um tomógrafo hoje em dia. Então, sobre como funciona um equipamento de tomografia. Apesar de ser um exame muito complexo, por envolver questão de computadores, por envolver um equipamento caro, um tomógrafo como esse, por exemplo, ele custa cerca de 2 milhões de reais. Então, é uma estrutura cara, é um equipamento caro, é de alta tecnologia, mas o seu conceito base, ele é relativamente simples de se entender, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, nessa parte redonda, que é essa parte aqui, o ventre que eu falei, nós temos algumas estruturas dentro dela. Primeiro, nós temos um tubo de raio-x. Um tubo de raio-x serve para quê? Para produzir radiação. Então, nós temos um tubo de raio-x. Nós temos no meio desse tubo uma mesa, na qual o paciente vai ficar deitado nela, com a cabeça apoiada aqui, com os membros estendidos, de barriga para cima, e vai ficar deitadinho aqui. E essa mesa vai fazer o movimento de entrar e sair de dentro desse tubo, desse buraco, que é esse movimento que vocês estão vendo aqui. Então, nós temos um tubo de raio-x que atravessa o paciente, e do outro lado nós vamos ter os detectores, que também são chamados de receptores. Esses detectores vão fazer a mesma função daqueles que Royce criou, que é receber essa informação da radiação e transmitir para os computadores. Enquanto isso, olha a setinha aqui, essa setinha mostra a mesa andando. Então, a gente consegue ter um raio-x desde a cabeça do paciente, uma tomografia desde a cabeça do paciente até a ponta do pé dele. Ah, Iago, mas se o médico quiser ver só uma estrutura, um dedo, pode? Claro que pode. É só posicionar daquela maneira adequada. Mas se quiser fazer também uma varredura do corpo inteiro, pode se fazer. Se quiser fazer da cabeça e do tórax, pode se fazer. Isso é só questão de programação nos computadores. Mas o conceito base é esse. Uma fonte de radiação, essa radiação é liberada através do paciente. Do outro lado, nós vamos ter o conjunto de detectores que vão pegar essas informações e transmitir para os computadores, onde aparecerão as imagens. Hoje, isso é feito em poucos segundos, de maneira instantânea, basicamente. O que no começo se começou demorando 9 dias, hoje é quase que de maneira instantânea. Mais uma vez aqui, mostrando como funciona. Nós temos aqui um tubo de raio-x, que atravessa o paciente, ou cortando o paciente aqui no meio, corte axial. Depois disso, chega nos sensores, os sensores transmitem para os computadores. Então, é assim que se funciona uma tomografia computadorizada. Um algoritmo de reconstrução composto de uma sequência de instruções matemáticas converte os sinais medidos pelo corpo de detectores em uma imagem e os envia para os computadores. Professor, não entendi nada disso. Algoritmo de reconstrução, sequência de instruções matemáticas, eu tenho que saber isso, eu vou estudar matemática no curso. Se for, diga logo que eu vou desistir. Não, calma, eu coloquei isso aqui só para vocês entenderem que há toda uma complexidade envolvida nessa questão de um computador conseguir reproduzir uma imagem de um corpo humano. Existe toda uma complexidade. Não é uma imagem somente de um corpo humano, é uma imagem do corpo humano específico daquele paciente. Então, existe toda uma tecnologia envolvida para que essas imagens sejam muito, muito precisas. Então, a gente tem, olha aqui atrás, a gente tem o gantry, né, do tomógrafo, paciente deitadinho na mesa. Essa mesa, ela vai entrar, de um lado nós temos um tubo que faz o quê? Produz radiação. E do outro lado, aqui embaixo, nós temos o quê? Os detectores. O que os detectores fazem? Pega essa informação e joga para os computadores. E aí, dentro dos computadores, nós conseguimos ter as imagens do paciente. Vejam que nessa simulação, nós temos imagens em 3D, né? Eu vou mostrar aqui um videozinho para vocês, tá bom? Para ilustrar.
respondendo uma pergunta aqui que eu vi agora. Quando forem fazer perguntas, podem fazer pelo microfone aberto, porque para mim eu só consigo ver minha aula, não vejo o chat. Mas respondendo a pergunta, quanto tempo começa a estagiar quem entrou agora no curso? Com quantos meses começa a estagiar? O estágio, ele é feito, ele tem duas partes. Uma parte do estágio é no módulo 2 e outra parte do estágio é no módulo 3. Se tudo der certo, é porque eu não fiz o cronograma ainda, mas normalmente demora pelo menos aí de 10 meses para poder estagiar. Aí o aluno vai, faz um período de estágio, volta para a sala de aula, assiste outras disciplinas, depois volta, e aí mais tempo de estágio, que isso aí é bem mais demorado. Mas, em média, de 8 a 10 meses para entrar em campo de estágio. Mas com relação à visita, disciplina prática, isso aí vocês já vão vendo durante o curso. O estágio é só um ponto específico, mas até chegar ao estágio vocês vão ter várias pesquisas. Sobre o áudio, Ana Raquel falou, Ana, para mim aqui está no máximo. Se tiver baixo, desculpa. Tenta aumentar aí. E agora eu vou mostrar um videozinho para vocês. Então, funciona basicamente dessa forma. O vídeo ele não tem som, tá bom? Mas aqui nós temos uma mesa onde o paciente fica deitado. Nós temos o gantry, que é aquele onde fica o tubo de raio-x. E nós temos os computadores. Então, a mesa, ó, ela vai mexendo. Tá vendo que a mesa vai entrando? E o gantry, que é o tubo de raio-x, vai girando em torno do paciente. Onde de um lado nós temos o tubo e no outro nós temos o quê? Os detectores. Então a mesa vai andando e o tubo vai girando 360 graus. E aí o médico vai conseguir ter imagens muito precisas desse paciente. Duas coisas muito importantes que são vantagens da tomografia: imagens de vários ângulos, que são aqueles que nós vimos, o coronal, o sagital e o axial, e além da reconstrução 3D, outra que é muito importante, que é um detalhe, que é não precisar mexer no paciente. Vocês vão ver isso durante o curso, quando vocês fizerem estágio, um paciente que chega na SAMU, imobilizado, com a perna quebrada, no raio-x convencional, a gente tem que mexer um pouquinho no paciente para ter os posicionamentos. Na tomografia, não. Quando você estiver lá no Tarcísio Maia, vocês vão ver que a gente só faz pegar a maca da SAMU, a maca do Tarcísio Maia, colocar em cima da maca do tomógrafo e o equipamento ele vai fazer o resto. A gente programa tudo nos computadores. No computador, a gente programa quantos centímetros essa mesa vai andar, quanto esse tubo vai girar, quando é imagem de quê, raio-x de quê. Então, a gente coloca lá raio-x de tórax, por exemplo, de crânio, de face, de perna. E aí a máquina vai fazendo esses movimentos e transmitindo as imagens para os computadores. Vou mostrar aqui um outro videozinho, só abrir para vocês aqui. A gente consegue ver aqui uma profissional da radiologia. Esses movimentos que eu falei podem ser feitos tanto no computador quanto no próprio tomógrafo. A gente está vendo o paciente aqui, uma criança, deitadinha na mesa. Professor, por que essa criança está toda coberta? A sala da tomografia é uma sala muito fria. É uma sala que contém normalmente 2 ar-condicionados. Por quê? Porque como envolve os computadores, como esse aparelho aqui tem muita tecnologia, o resfriamento dessa estrutura é muito importante para não gerar superaquecimento. Então, não é uma sala congelante, mas é uma sala, é um ambiente frio. Então, por humanização, por cuidado do paciente, a profissional colocou aqui um lenço em cima dele, um pano, passou aqui uma fita. Para que, professor, essa fita? Normalmente essa fita a gente coloca só para diminuir as chances do paciente mexer. Então, como ele é uma criança, normalmente se passa essa fita para que ele não mexa muito as pernas. Então, ela aqui, ó, controlando, botando na mesa, afastando a mesa.
Depois, ela vai para outra sala, que é onde ficam os computadores. Nosso colega aqui, ó. Beleza. E aí vai ser realizado o exame, onde a mesa vai ficar se mexendo. Aqui nós temos em cima o tubo de raio-x, no caso o tubo raio-x aqui vai estar desse lado, e aqui pretinho vocês estão vendo os detectores. E por dentro eles vão girando 360 graus de maneira conjunta, liberando radiação e realizando o exame. Então a tomografia funciona dessa forma. Professor, dói? Não, não dói nada. O paciente não vai sentir nada, além de um pouquinho de frio e um pouquinho de barulho. Então, vocês conseguiram entender como funciona o equipamento de tomografia? Conseguiram entender que nós temos um tubo e nós temos um conjunto de detectores e eles giram 360 graus de maneira conjunta em volta do paciente. Isso possibilita gerar imagens de alta qualidade, de vários ângulos diferentes, sem mexer no paciente. Professor, qual é a desvantagem desse exame? Primeiro, o equipamento é muito caro, consequentemente, o exame privado, ele torna caro também. Um raio-x normal, lá na Clínica Viver, é cerca de R$ 50. Já uma tomografia, não tem tomografia em Açu, mas quem for fazer tomografia particular, em Caicó, em Mossoró, uma tomografia custa cerca de R$ 200, 300, dependendo do que for. Ou seja, é mais caro do que um raio-x. Além disso, a tomografia trabalha com uma dose de radiação muito maior do que o raio-x, cerca de 100 vezes mais. Então, um exame de tomografia, ele contém cerca de 100 vezes mais radiação do que um exame de raio-x. Ah, quer dizer que o paciente vai sair de lá com um terceiro braço, com um pé no rosto. Não. É uma dose de radiação que é controlada e que ela é necessária, é a questão do custo-benefício. A gente tem uma imagem de alta qualidade, mas em compensação é necessária uma dose de radiação maior. Então, o que forma o aparelho de tomografia computadorizada, que é chamado de tomógrafo? Nós temos algumas partes importantes. Primeiro, a parte eletrônica, que envolve o gantry. O gantry, como vocês sabem, é aquela estrutura redonda. A parte de detectores. Os detectores fazem o quê? Captam a radiação e transmitem para os computadores. A parte mecânica, que envolve toda a engrenagem, para o gantry girar, as movimentações de mesa. O gerador de raio-x, que é o tubo, além da parte de informática, que são os controles automáticos, movimentação automática de mesa, computadores, manipulação de imagem, edição de imagem, essas coisas. Então, vamos começar pelo gantry. O gantry foi o que a gente já mais falou aqui. Essa parte circular, redonda. Dentro dela, nós temos o tubo de raio-x, que produz radiação, atravessa o paciente e chega nos detectores. E os detectores transferem para os computadores. A questão dessa questão, o que é anodo, catodo, o que é rotação de tubo, essas coisas aqui eu não vou entrar porque vocês vão estudar em física radiológica, que aí vocês vão estudar de maneira específica como um equipamento ele consegue transformar, ele consegue produzir radiação. Então, eu não vou entrar muito nessa parte, não. Mas dentro do gantry, esse gantry, ele gira, ele angula, faz todas as movimentações necessárias. Nós temos o tubo de raio-x, que é o que consegue girar 360 graus em torno do paciente. Então, a gente está vendo aqui, de maneira circular, o gantry e esse tubo. Então, se o tubo está aqui onde está certo, os detectores vão estar onde? Do outro lado. Se o tubo está aqui em cima, os detectores vão estar aqui embaixo. Então, veja que aqui vocês estão vendo simulando um órgão do paciente, a região do quadril. Nós temos a mesma estrutura sendo estudada, só que por vários ângulos diferentes. Então, quando o detector transformar essa imagem aqui nos computadores, a gente vai ter um ângulo. Quando tiver esse aqui, ó, veja que está mais obliquado, está mais lateralizado, a gente vai ter outro. Aqui a gente vai ter outro. Vai ter de cabeça para baixo. Então, é a mesma estrutura por vários ângulos diferentes. Nós temos também os detectores. Os detectores, eles fazem a mesma função que no raio-x se faz os chassis ou cassetes,
que são aquelas placas na qual ou a gente leva com a câmara escura para passar pelos químicos, ou a gente coloca numa leitora para ir para o computador. Na tomografia não existe chassis ou cassetes. Tudo isso é feito pelos detectores, que captam essas informações da radiação que atravessaram o paciente e transmitem para os computadores. Mais uma vez, tubo de raio-x aqui faz o quê? Produz radiação. Essa radiação atravessa o paciente e chega nos detectores. Os detectores fazem o quê? Captam essa informação e transmitem para os computadores. Enquanto isso, o tubo vai girando 360 graus e a mesa também ela vai andando de frente para trás. E aí vai sendo realizado o exame. Sobre a questão dos colimadores. Na radiologia, quase qualquer área vai ter o chamado colimador. O que é um colimador? O colimador nada mais é do que para delimitar a área que vai ser irradiada. Por exemplo, se o paciente quiser fazer um raio-x de mão, então a gente vai colimar, ajustar para que a radiação seja só na mão do paciente. Se quer fazer um raio-x de mão, mas seja um recém-nascido, vai ser a mesma mão do que se fosse um adulto? Não, a colimação a gente consegue ajustar para que seja do tamanho daquela estrutura. Então, a colimação serve para isso, para delimitar a área que vai receber radiação. E na tomografia, nós temos dois colimadores. Nós temos um colimador pré-paciente. Esse colimador pré-paciente, a gente está vendo aqui, o tubo de raio-x, a mesa e aqui embaixo os detectores. Aí, após o tubo produzir radiação, nós temos um conjunto de colimadores, que é chamado de colimador pós-paciente. E aí que vai definir o tamanho do corte, que é o tamanho da área que vai ser irradiada, o tamanho da colimação, que pode ser mais fina, mais grossa, de acordo com o que o médico queira, com o posicionamento, com a área que vai ser estudada. E também nós temos um segundo conjunto de colimadores, que são chamados de colimadores pós-paciente. É relativamente simples. Por que isso aqui é pré-paciente? Porque foi antes da radiação chegar no paciente. Por que isso aqui é pós-paciente? Porque foi após a radiação atravessar o paciente. A tomografia é a única área que existem dois conjuntos de colimador. Normalmente é só um mesmo, só o pré-paciente, para definir. Ah, Iago, para que isso serve? A radiação é uma energia. É como se a gente acendesse ou apagasse uma luz. E quando a gente apaga uma luz, é só vocês verem que a luz ela não se apaga de vez, a claridade ela vai diminuindo. Na radiação funciona de maneira parecida. A radiação ela não é um feixe reto. A radiação ela é em formato, ela vai abrindo, ela vai se espalhando, porque ela é uma energia que consegue se propagar, se espalhar no ambiente. Então, para evitar que esse espalhamento seja grande, existe esse colimador pós-paciente que vai captar essa radiação espalhada e conseguir jogar elas para os detectores. Mas essa radiação vai ficar na sala durante quanto tempo? Como eu disse, é como uma luz, é como uma energia normal. Então, com o passar de alguns milésimos de segundo, ela vai perdendo sua força e ela acaba morrendo. Então, alguns segundos depois, já não existe nada de radiação na sala. Então, na tomografia, tem dois tipos de colimadores. O pré-paciente, para definir o tamanho, a área que vai ser irradiada. No caso aqui, que área vai ser irradiada? A área do quadril, né? Se fosse quadril e tórax, o que ia fazer? Ia abrir essa colimação para pegar toda a região. E assim sucessivamente. Se fosse só um dedo, ia fechar para ficar só da largura de um dedo. Então, o colimador ele serve para isso, para definir a área que vai ser o exame, a área que vai receber radiação. E do outro lado, nós temos o colimador pós-paciente, para diminuir essa radiação, que é chamada de radiação espalhada ou radiação secundária, que vocês vão estudar bastante também em física. Física das radiações, não é física de ensino médio, não. É uma física específica para vocês entenderem como é feita a produção de radiação. Então, aqui, na prática, essa imagem nada mais é do que um Gantry aberto. Então, desse lado aqui, ó,
essa parte preta, nós temos dentro dela o conjunto de detectores. E aqui desse lado, nós temos o tubo de raio-x. Então, esse negócio que vocês estão vendo aqui é o tubo de raio-x, é o que produz radiação. E aqui nós temos o colimador, que define a área que vai ser irradiada. O tubo de raio-x faz o quê? Produz radiação. Aqui nós temos o colimador pré-paciente, que vai definir o tamanho da área que vai ser irradiada. Como é que a gente controla essa área? Lá no computador. Lá no computador a gente programa tudo, inclusive qual o tamanho, a largura desse corte, que pode ser até em milímetros. Se você quiser ver o paciente de milímetro a milímetro, como se você pegasse uma faca e fosse cortando o paciente de milímetro a milímetro, o médico ele vai conseguir ver, por exemplo, um tórax em 3.000 imagens, quantas imagens ele quiser. Então, pode ser super detalhado, caso o médico queira. Então, a gente tem um tubo de raio-x que produz radiação, nós temos o colimador, que vai definir qual área vai ser irradiada. Aqui no meio, nesse buraco, vai estar o quê? A mesa, com o paciente deitado. Essa radiação vai atravessar esse paciente, e aqui do outro lado, quem vai receber elas? O conjunto de detectores, que vai pegar essas informações e transferir para os computadores. E chegue para que essa ruma de fio, de cabo, de botão, isso aqui tudo é para garantir que o equipamento funcione, que ele gire 360 graus, que ele fique frio, que ele consiga transmitir para os computadores, que ele faça todos os movimentos. É por isso que a sala tem que estar bem climatizada. Mas o funcionamento básico é esse. Mais uma vez aqui, a mesa e o gantry. Até aqui, pessoal, vocês estão entendendo? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Não. Estão entendendo? Pode continuar? Falem aí, pessoal. Estão entendendo como é? Pode continuar, professor. Show, show, show. Beleza. Termino já, 10 minutinhos. Começou de 7, 10, é 1 hora de aula. Termino já. Sobre a mesa, que é outra parte muito importante. A mesa, que é essa parte aqui, onde o paciente fica deitado, ela tem algumas características. Ela é construída por um material radiotransparente, ou seja, a mesa ela não vai aparecer no exame, vai aparecer só o paciente. Em média, suporta até entre 150 a 200 quilos. Ela é de alta resistência, não enverga. Ela se movimenta em até 2 metros no sentido longitudinal, ou seja, ela consegue entrar até 2 metros e sair dentro do gantry, que possibilita uma varredura, uma variação de exames muito grande, porque ela faz todo esse movimento. Além de que ela sobe e desce até 1,20 m, então ela pode vir até aqui embaixo para ajudar o paciente a subir. Depois a gente sobe para deixar na altura certa do exame. E possui alguns acessórios como a gente viu no vídeo, aquela fita para evitar que o paciente se mexa, algum suporte, como aquele da cabeça, deixa eu ver se eu acho a imagem aqui, como aquele para apoiar a cabeça, ou para apoiar os pés, enfim, existem alguns acessórios, olha aqui o acessório da cabeça que eu falei, então acessório para apoiar a cabeça, a gente pode até passar uma fita aqui, ó, na cabeça do paciente, para evitar que ele mexa, tem suporte para os pés, para os braços, enfim, existem alguns acessórios, como eu disse, a mesa ela sobe e desce, além de que ela vai e volta, inclusive de maneira automática, durante o exame, como a gente viu. E também nós temos a nossa sala. Nós, da radiologia, a gente não fica, na tomografia, a gente não fica ao lado do paciente, nem fica atrás daquela paredinha de chumbo, não. O nome daquela parede de chumbo é biombo. Mas na tomografia, a gente fica numa sala específica fora da sala de exame. O nome dessa sala é o workstation, também chamada de sala de comando. E a gente acompanha o exame dessa forma. A gente fica nessa sala de comando, distante do paciente, onde a gente acompanha tudo por um vidro. A gente se comunica por meio de microfone, sistema de som,
e aí normalmente tem uma porta que, ao abrir essa porta, a gente dá acesso à sala. Então, a gente vai, orienta o paciente, posiciona, depois vem para a nossa sala, vem para o workstation, e aqui que a gente libera a radiação, aqui que a gente controla o exame. Então, essa imagem aqui, que vocês estão vendo, esse cidadão aqui que sou eu, essa foto foi tirada da sala de comando da workstation do Tarcísio Maia. É essa sala que vocês vão conhecer pessoalmente. Aqui vocês estão vendo uma porta que está aberta, inclusive. Nessa porta é o que dá acesso ao tomógrafo. Então, aqui a gente consegue ver o tomógrafo, o Gantry, a mesa. E aqui dos computadores que a gente que faz todo o processo de movimentação, de liberação de radiação e tudo mais. Então, a gente não fica atrás de uma paredinha, nem fica próximo ao paciente. A gente fica numa sala que é chamada de sala de comando ou de workstation, que é uma sala toda chumbada, vidro chumbado, porta, e a gente se comunica com o paciente sempre via microfone, sistema de som. É nessa workstation que a gente faz tudo do exame, analisa as imagens e tudo mais. Aqui vocês estão vendo, aqui nesse computador aqui atrás, ó, reconstrução em 3D, corte axial, corte coronal, as imagens aparecem dessa forma, os 4 cortes, um do lado do outro, aí a gente consegue editar, mostrar, fazer o que quiser com as imagens. Então, a gente acompanha e faz todo o exame dentro da workstation. E sobre a questão da radioproteção, vocês vão ter uma disciplina específica de radioproteção. Radioproteção nada mais é do que as leis e os acessórios que servem para proteger o profissional, o ambiente e o paciente. Então, na tomografia, nós temos todas essas questões de radioproteção. Como eu falei, as salas, as paredes, elas são baritadas, elas são chumbadas, as portas revestidas de chumbo. Esse vidro que a gente acompanha aqui são vidros plumbíferos, são várias camadas de um vidro muito denso para que evite a radiação passar. Além disso, tem os dosímetros. O dosímetro... eu tenho até um aqui, ó. Deixa eu mostrar a vocês. Os meus alunos estão aqui. Provavelmente agora vocês estão me vendo, né? Então, o dosímetro é isso aqui, ó. É uma plaquinha que a gente usa como um crachá aqui no peito. E esse dosímetro, ele é utilizado nas áreas da radiologia. Só responder uma pergunta aqui. Romário, professor, qual a carga horária das aulas online? Romário, a aula online, ela não vai ser diminuída da aula presencial. Então, mesmo você tendo muitas aulas online, vai ter as aulas presenciais do mesmo jeito. Normalmente, dura em média entre 1 hora e 20, as aulas online. As presenciais, elas são um pouco maior, dura pelo menos 2 horas aí. Normalmente começa de 7h30 e vai até 9h30, 9h40. Mas as online são um pouquinho mais rápidas, porque elas são mais, entre aspas, chatas, né? Mas, em média, pelo menos as minhas duram média 1 hora e 20. Então, isso aqui é um dosímetro. Todo profissional da radiologia usa um negócio desse aqui. Isso aqui, ele mede a radiação que você tomou durante um mês. Então, você usa ele sempre que for trabalhar. Aí, no final do mês, você manda para a empresa e ela analisa e manda um relatório dizendo quanto de radiação você recebeu. É um acessório de radioproteção. Só para exemplificar. Enfim, então existem esses acessórios que também são os aventais de chumbo, os protetores de tireoide, os EPIs de maneira geral. Então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Ainda tem algumas coisas no slide. Deixa eu só mostrar algumas imagens a vocês aqui. Eu vou pular um conteúdo e mostrar algumas imagens.
Tinha outras coisas para mostrar, mas eu vou dar uma pulada, na próxima aula a gente retoma. Então, as imagens em tomografia são provenientes de projeções de vários ângulos. Como essas projeções de vários ângulos são feitas? Devido ao ventre girar 360 graus em torno do paciente. É como se fotografássemos um objeto, o mesmo objeto, de vários ângulos diferentes. Em cada uma das fotografias, veríamos a aparência daquele mesmo objeto sob um novo ângulo. Então, aqui nós temos uma reconstrução 3D de um paciente que sofreu um acidente, e nós temos a mesma região e a gente consegue ver vários ângulos diferentes. Mais uma vez, essa imagem aqui é muito bacana, ela ilustra muito bem. Nós temos o paciente deitado na mesa, o ventre, o tubo vai girar 360 graus, e a gente vai conseguir ter um corte axial, que é o que corta o paciente no meio. Nós vamos ter um tipo de imagem. Nós vamos ter um corte coronal, outro tipo de imagem, corte sagital, outro tipo de imagem. Mesmo paciente, mesma estrutura, sem precisar mexer no paciente. A gente tem várias imagens diferentes daquela mesma região. Então, esse aqui, o que vocês estão vendo aqui, nada mais é do que um exemplo de uma imagem de tomografia computadorizada. É uma tomografia do crânio e da face. Então, eles fazem uma varredura. Então, vai cortando, a mesa vai andando e vão sendo feitos os cortes. É como essa imagem mostra aqui. Nós temos um saco de pão, que nada mais é do que o paciente, e a tomografia, a radiação vai fazendo os cortes. Cada corte desse, cada imagem, cada corte será uma imagem diferente. E aí a gente consegue colocar tudo na mesma película para o médico ver. Então, por isso que a tomografia é chamada de, a gente falou muito questão de cortes, porque dá essa sensação. Só um instante aqui. Romário, é possível ver o interior da fatia? Essa é a magia, Romário. É possível sim se ver o interior da fatia. O que vocês estão vendo aqui é o que está por dentro, certo? Então, vão se cortando, vão se tendo os cortes, e a gente vai ver aqui por dentro cada região. Exemplo, vocês estão vendo a setinha do mouse. Isso aqui é a carlota craniana do paciente. Então, veja que aqui, ó, a gente tem uma margem redonda, branca, maior. Por quê? Mais osso. Quando vai descendo, veja que essa margem branca vai diminuindo. Por quê? A parte da carlota craniana vai diminuindo e nós vamos chegar aonde? Na face, onde já não tem mais carlota craniana. Então, veja que aqui já por outro ângulo e aqui por outro ângulo. Então, essa varredura vai sendo por todo o corpo do paciente. Essas fatias, a mesa vai mexendo e essa fatia vai descendo do crânio para a face, para a mandíbula, para o pescoço, para o tórax, e aí vão sendo geradas diversas imagens diferentes. E como a gente tem visto, essas imagens podem ser no corte axial, que é o corte no meio, ou no sagital ou no transversal, gerando imagens de vários e vários ângulos diferentes. Então é como uma varredura, como se esse saco de pão fosse o corpo inteiro do paciente. A gente começa o corte pela cabeça, mas pode parar até no pé. E aí vai conseguir estudar tudo que o médico deseja. Então, pessoal, estou deixando aqui meus contatos, eu estou sempre no grupo também. Quem quiser saber mais sobre meu currículo, eu deixei o link aqui do lado também, mas presencialmente depois vocês vão me conhecer melhor, mas está aqui meu e-mail. Qualquer dúvida que vocês tenham, não só sobre a tomografia, na verdade, a tomografia, nesse momento, ele é o de menos, porque vocês estão num momento introdutório. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre radiação, sobre gravidez, sobre trabalho, quanto ganha, pessoal, tu ganha quanto? Você trabalha quantas horas? Ou eu vou ficar rico? Ou eu vou morrer de câncer? Eu vou broxar? Eu não vou mais engravidar? Então, todos esses mitos, essas dúvidas que envolvem a radiação, ficou com dúvida? Pode mandar para mim. Eu demoro a responder porque eu estou sempre muito ocupado. Mas pode mandar para mim que eu tenho um tempinho, eu respondo, eu esclareço para vocês
E durante o curso também, vocês podem ter certeza que todas essas dúvidas vão sendo esclarecidas, disciplina a disciplina, tudo no tempo certo. Antes da gente voltar às aulas, vai ter uma semana pedagógica, vai ter uma semana que eu vou me reunir com vocês, vou mostrar todas as disciplinas do curso, a grade curricular, quem vão ser os professores, essa disciplina vai ser dada em qual data, quais dias da semana, tudo isso eu vou esclarecer presencialmente quando as aulas retornarem, tá bom? E para fechar nossa aula de hoje, eu queria encerrar com uma frase. Eu tentei 99 vezes e falhei, mas na 100ª tentativa eu consegui. Nunca desista dos seus objetivos, mesmo que esses pareçam impossíveis. A próxima tentativa pode ser a vitoriosa. Então, por mais que alguém olhe no seu olho e diga, não faça, não vai dar certo, você não vai conseguir. E por mais que você tente e falhe e erre e não consiga, se você amar aquilo, se você entende que aquilo pode mudar sua vida, tente, continue. A radiologia pode mudar a vida de vocês como mudou a minha. Se vocês se dedicarem, se vocês estudarem. Existe muito campo de trabalho, muito. É só vocês verem, eu estou precisando contratar profissionais para botar para trabalhar em Itajá, que eu estou comandando lá, eu não tenho. A Viver planeja abrir outro turno, lá eu só trabalho pela manhã. Eu não tenho pessoas para indicar, eu não sinto confiança em muitas pessoas. Então, estudem, trabalhem, que existe sim mercado na radiologia, e a radiologia, quando você entra nela, quando você trabalha nela, eu acho que é uma das categorias melhores de se trabalhar, que dá uma qualidade de vida, uma qualidade financeira muito boa, e vocês têm tudo mesmo, para fazerem um bom curso. Vocês estão pegando uma nova gestão, vocês vão ser a primeira turma que vão pegar o meu trabalho de coordenador completo. Eu mudei toda a grade curricular, eu contratei novos professores, mudei carga horária, então vocês vão ter um curso muito bom. Então aproveitem, estudem, e precisando, a gente tá junto aí, e toda essa aula, todo esse conteúdo vai estar na plataforma em poucas horas. E o que precisar é só falar que a gente tá junto aí, tá bom? Pois agradeço a presença de todos, muito obrigado. E terça-feira tem mais. Toda terça, a partir das 19 horas. E o que precisar, material, dúvida, só falar comigo, tá bom? Obrigado a todos e boa noite.